Graça e paz, queridos. Amém. Você está bem? Animado? Eu estou muito feliz, porque hoje é um dia muito especial. Porque hoje é o dia em que Deus nos deu a oportunidade de vivê-lo. É um dia que eu e você temos a oportunidade de fazer novas todas as coisas. Quem sabe até agora você errou muito, como eu. Mas eu e você temos uma grande oportunidade de mudar todas essas coisas. De corresponder com aquilo que Ele nos chamou para fazer. Se puder, abaixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado, Jesus, por morrer por nós. Obrigado, Jesus, por nos dar a oportunidade de estar reunidos para celebrar o Teu nome, de cultuar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, venha através da Tua sabedoria, direção e discernimento, falar e ministrar aos nossos corações a Tua palavra. Vivifica, Deus, a Tua palavra nessa noite em nossos corações. Que ela venha germinar e dar bons frutos para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém? Quem gosta de viajar? Já fiz essa pergunta esses dias, né? Quem já fez um cruzeiro? Quem tem vontade de fazer um cruzeiro? Quem acha que cruzeiro deve ser chato? Mas como é que você pode dizer que é chato se você não conhece, nunca foi? Eu achava que ia ser chato visitar uma fábrica de chocolate, mas eu vi que é legal. Eu pensei, vai ser muito monótono o negócio, mas foi bom, né, pastora Adriana? Foi legal, né? A pastora Adriana estava pegando a nossa frente lá, não, daqui, não, tô brincando, né? Mas foi muito legal, mas a gente não conhecia. Eu estava vendo alguns cruzeiros essa semana, que eu estava estudando essa palavra, e eu comecei a olhar alguns cruzeiros, falei, poxa, mas deve ser algo muito chato, né? Você ficar dentro de um navio, 7 dias, 15 dias, apesar que ele atraca em alguns lugares, e aí você conhece outras cidades e tal, né? Mas eu fiquei pensando, poxa, deve ser muito chato. Só que daí eu comecei a ver como funciona um transatlântico, né? O tamanho que ele tem. Tem um que eu estava olhando, ele tem 500 metros de comprimento. Ele dá 5 quadras, ele começa aqui e vai terminar lá embaixo. 25 metros de altura. Tem 25 andares. Então pensa o tamanho do negócio. Daí eu comecei a ver uns que tem até pista de kart dentro. Tem uns que tem pista de dança, tem piscina, tem de tudo dentro do negócio lá, né? E eu fiquei olhando, poxa vida, se você conhecer tudo que tem dentro desse transatlântico em uma semana, você não dá conta. Tem muita atividade lá dentro, tem muita coisa. Daí eu já comecei a olhar com outros olhos. Falei, não deve ser tão chato assim, né, ficar lá dentro, né? Deve ter bastante coisa para fazer. Mas o meu foco não é falar para você o que tem dentro de um transatlântico, mas é falar sobre o navio em si. Né? Eu comecei a ficar admirado com algumas coisas. Que um navio desse tamanho, ele tem uma média de 230 mil toneladas. Não são toneladas, são 1.000 toneladas. Eu até li 2 vezes para ver se o valor estava certo, e era isso mesmo. Tem alguns que são até mais pesados. Um navio desse navega, Ele navega em média 40 km por hora. E por navegar 40 km por hora, sabe quanto tempo leva para parar? 15 minutos. Andando a 40 km por hora. Então, é uma embarcação muito grande, né, e que leva muito tempo para parar. Só que tem um detalhe nesse navio que me chamou ainda mais atenção. Que todos os navios, pelas orientações e normas de segurança, eles têm que ter pelo menos 2 âncoras. E sabe qual é o peso de uma âncora de um navio de 230 mil toneladas? Pelo menos 10% do peso dele. Então, ele tem que ter ali 20 toneladas, mais ou menos, uma âncora só. E ele tem que carregar pelo menos 2. E essa âncora, elas tem 2 motivos de ser 2. Uma delas, a primeira, é para parar ele, para segurar ele parado e atracado. A segunda âncora serve para estabilizar. Quem que já andou de barco passou mal? Né? E tem uns que é, meu Deus, né? Se você nunca passou, faça uma viagem de barco, vai para a Ilha do Mel, ali atravessa, ali, você vai ter uma sensação emocionante. Né? Mas a segunda âncora serve para estabilizar, justamente para que ele não fique rodopiando, para que ele não fique saindo do lugar, para que as pessoas não passem mal. Então, tem 2 âncoras pelo menos, tem alguns que têm até mais. Por que eu estou trazendo esse estudo para você, esse conhecimento para você? Porque eu quero abordar um tema com você hoje, que é justamente o que te para, ou o que te segura, o que te prende. Né? Porque eu quero focar um pouco na âncora desse navio. Eu falei um pouco sobre o tamanho, sobre a velocidade, sobre tudo isso, para você ver a dimensão que um navio tem. E uma simples âncora, que tem só 10% do tamanho total dele, ou do peso total dele, não do peso, segura ele no lugar. Uma âncora, para que eles possam habilitar um navio em segurança, ela tem que ter pelo menos
20 metros de corrente para essa âncora. Que eles calculam a média assim, de 1 metro de profundidade, ela tem que ter 8 metros de corrente. Então, se ele está numa profundidade de 20 metros, ele tem que ter essa dimensão, a cada 1 metro de profundidade, 8 metros de corrente. Então, seriam 160 metros aí. Então, para você ver que uma âncora tão pequena, comparada ao tamanho de um navio, ela segura ele num lugar. Ela trava ele, ela ancora ele, ela agarra. E a âncora, eu estava vendo, ele tem pelo menos 7 tipos de âncoras, das mais conhecidas. Eu não vou detalhar aqui, até porque eu nem lembro, né? Mas eu sei que são 7. Que cada uma tem um formato diferente. Elas têm formatos porque elas estão preparadas para ambientes diferentes. Alguns terreno arenoso, outro que tem pedra, outro que tem lodo. Então, cada uma tem um desenho diferente, um formato diferente para segurar a embarcação para determinado tipo de local. E eu quero te trazer a ver, por meio da palavra, que muitas das vezes essas âncoras, elas também nos prendem. Muitas das vezes, nós estamos estagnados em um lugar, atracados em um ambiente, não é porque Deus nos colocou naquele lugar. É porque muitas vezes nós deixamos a âncora travar em um lugar que não era para travar. Muitas vezes nós estamos parados em um lugar porque a nossa âncora está atracada num lugar que não deveria estar. Porque às vezes nós colocamos e lançamos as nossas âncoras em um ambiente que não deveria ser lançado. Então, a pergunta de o que te prende é justamente para te levar, por meio do Espírito Santo, a entender se eu estou no lugar certo, se eu estou atracado onde deveria, ou se eu estou perdendo tempo onde eu estou. Eu não estou dizendo para você sair de emprego, não é disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de uma missão. Você vai entender junto comigo de que Deus nos colocou nessa terra com um objetivo. Eu sei que você já tem clareza disso. Mas é interessante nós relembrarmos algumas coisas para entender se o propósito e o objetivo pelo qual Ele nos chamou está sendo cumprido, está sendo executado, nós estamos fazendo o que Ele nos pediu para fazer. Porque, pela palavra, Deus não nos chamou para fazer qualquer outra coisa a não ser buscar o perdido. Deus nos colocou nessa terra com um propósito: ide por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações. Deus não chamou a gente para ser rico. Deus não chamou a gente para ser famoso. Deus não chamou a gente para ser o youtuber de sucesso, ter os maiores números de seguidores no Instagram. Ele não é esse o propósito. Isso pode fazer parte do processo. E não há problema nenhum em ser rico, não há problema nenhum em ser famoso, não há problema nenhum em ser um influenciador nos meios digitais, não tem problema disso. Contanto que esse não seja o fim, porque o fim nosso é outro, é buscar o perdido. E se for necessário Deus te dar riqueza, te dar fama, te dar seguidores, te fazer tudo isso aí para que o perdido seja alcançado, Ele vai te dar. Então, tudo isso ele pode estar incutido no plano que Deus nos criou. Mas nós temos que entender se o que está acontecendo na minha história e a fase que eu estou vivendo era para essa âncora estar atracada em algum lugar, esse barco, você, esse navio, esse transatlântico que Deus criou, era para estar realmente parado ou em amplo movimento. Porque quando você pega um navio aqui no Rio de Janeiro, em qualquer porto do Brasil, fala, vai lá para Bagdá, você vai lá para não sei aonde, você vai lá para as Maldivas, você vai para qualquer outro lugar. Ele tem um objetivo, ele tem uma rota traçada, nem que ele tem que parar e passar por alguns lugares, mas ele tem um objetivo no final. E aí a pergunta é, você já chegou no objetivo, no destino que Deus te programou para chegar? Você já conquistou tudo aquilo que Deus falou que você iria conquistar? Você já alcançou tudo aquilo que Deus te falou que ia alcançar? Eu lembro quando eu tinha 19, 20 anos mais ou menos, esses dias atrás, Deus usou uma pessoa e falou para mim, olha, nessa época eu não falava assim, eu não pregava, eu não conseguia, não tinha essa autonomia que eu tenho hoje de falar. E agora eu falo um pouco demais às vezes. Mas assim, Deus falou algumas coisas para mim que na época eram muito subjetivas. Ele falou, eu te vejo em um lugar muito grande, falando para muitas pessoas. E na época eu falei, esse cara tá doido, porque eu não consigo falar nem com os meus parentes direito. Eu não falo nem em trabalho de escola, quanto mais falar para pessoas. Mas, como eu falei para você, a nossa vida ela é uma rota, você vai passando por lugares, você vai passando por ambientes. Agora, o fato de você passar por ambientes não quer dizer que você tem que ficar naquele ambiente. Quando você faz uma viagem de avião, você faz algumas conexões. E essas conexões são necessárias para que o avião reabasteça, para que ele faça uma manutenção, para que até você troque de aeronave, para que você consiga chegar onde você precisa chegar.
Agora, o fato de fazer conexões nesses ambientes não quer dizer que na primeira conexão você chegou no destino. Conexões são necessárias. Assim como você fazer relacionamento com pessoas é estritamente necessário. Você parar para se abastecer, mas para que você possa melhorar, para que você possa aprender, para que você possa se preparar cada vez mais, é necessário. Muitas das vezes você vai ter que tirar um tempo para fazer uma faculdade, fazer um curso, você vai ter que tirar tempo para ler a Bíblia, para tirar tempo com Deus, para melhorar e intensificar aquilo que Deus te colocou dentro do teu coração, mas não quer dizer que você tem que ficar a vida inteira naquele lugar. Então, paradas são necessárias. Fazer paradas estratégicas é estritamente necessário, mas não quer dizer que você tem que ficar atracado ali. E muito menos no meio do caminho. Porque pensa só, você está lá no transatlântico, mas está no meio do Oceano Atlântico. E aí o capitão do navio falou assim, é o seguinte, nós vamos atracar a âncora aqui e vamos ficar aqui. E não tem mais nada, você olha para um lado, só tem água, você olha para o outro, só tem água, você olha para todos os lados, só tem água. E aí você pergunta, para que ficar aí? Não, é porque eu quero, eu acho que tem que ficar aqui e vamos ficar aqui. Porque eu estou magoado, vocês não me trataram bem como eu deveria, então eu vou ficar aqui. Daí vai vocês convencer o capitão do navio a sair dali. Parece uma cena engraçada ou até esquisita, mas muitos de nós estamos atracados no meio do nada, justamente porque alguém fez alguma coisa para você. Porque alguém falou alguma coisa para você. Porque alguém não atendeu algo que você queria. Porque alguém te decepcionou. Porque alguém fez algo que te levou a parar em um ambiente que não deveria estar parado. É como você pegar um carro e no meio da avenida você desliga e fica ali. No meio do trânsito, no meio do fluxo. E muitas vezes atrapalhando todo o fluxo. Era necessário parar ali? Ou poderia pelo menos parar ali? Não, não poderia. Mas e por que parou? Deus, às vezes, ele faz uma pergunta para nós e a gente fala assim, puxa Deus, eu estou perdido, não sei o que eu faço. E ele só fala uma coisa, continua caminhando, eu não te mandei parar. Por que você parou? Ah, porque fulano fez isso, porque o fulano fez aquilo, não sei quem me abandonou, não sei quem me deixou, não sei quem me decepcionou. E até quando fica no não sei quem, não sei quem, não sei quem, sempre apontando a alguém. Quando Deus chamou você, quando Deus me chamou, e não para ficar parado, mas para chegar em um lugar. Então a âncora, ela é muito necessária, mas tem que ser usada no lugar certo. Existem âncoras emocionais que você usa até na psicologia para poder rever traumas, essas coisas assim, né? Até para você conseguir... É que a gente vai entrar em outro assunto, mas nós temos uma capacidade sobre-humana de usar o nosso pensamento, o nosso cérebro, a nossa capacidade. E âncoras psicológicas são basicamente a mesma coisa, funcionam para isso. Você aciona um gatilho emocional, com um estalar de dedos, e você consegue acionar uma vontade, um desejo de fazer algo. Mas existem âncoras que travam você no lugar. Existem âncoras emocionais e muitas pessoas estão presas nela. Eu até estava conversando com o Fabiano agora há pouco sobre isso, e ele estava falando para mim que tem um estudo que diz que 90 e... Quantos por cento que você falou? De pessoas que estão presas em âncoras emocionais? Tem mais gente presa emocionalmente em âncoras emocionais do que dentro de uma cadeia. Nas cadeias que existem. Então, muitas das vezes, nós culpamos o A, o B, o C, mas o que eu estou disposto a fazer ou a me submeter para mudar? Para ser alguém melhor? Para cumprir aquilo que Ele me chamou para fazer? Para executar o plano e a missão que Ele colocou nas minhas mãos? Então, o objetivo dessa noite não é colocar uma culpa em você e falar que você é um dos piores porque você tem um problema. Não, nós todos temos problemas. O objetivo dessa noite é mostrar para você que, quem sabe, é hora de içar essa âncora, de desengatar ela de onde ela está e continuar a viagem, porque ainda não chegou no final. Porque ainda aquilo que Deus preparou para mim e para você não é o destino. Há uns dias atrás, eu postei uma frase que diz assim que como é que eu escrevi? Tudo dará certo no final. Mas se ainda não deu certo, é porque não chegou no final ainda. Então, se aquilo que Deus prometeu para você ainda não aconteceu, então não para, continua andando. Deus faz uma promessa para José e fala para ele assim, ó, você vai reinar, você vai governar. Era meu objetivo, porque era um sonho e ele tinha que interpretar.
E ele conseguiu, esse sonho conseguiu se concretizar, esse projeto de Deus na vida dele com 50 e poucos anos. E ele teve o sonho lá pelos 16. Então, o processo da história dele foi extremamente necessário. E se ele parasse no meio do caminho, como seria? Então, as dificuldades que vêm não são para te parar, ou melhor, elas são para te parar, mas você decide se para ou não. É como você está andando numa estrada ou indo embora para sua casa com o seu carro e fura o pneu. E porque furou o pneu, você simplesmente decide, não vou mais para casa. Você faria isso? Não, no mínimo você vai pedir para alguém te ajudar. Pelo menos. Pelo menos. Mas você vai arrumar o pneu para quê? Para ir para casa. Ou para ir para o trabalho, para ir para onde você estiver indo. Então, o que eu quero nos levar a entender nessa noite é justamente aonde está a tua âncora, o que está te prendendo e se é hora de estar preso ou não. Então, que o Espírito de Deus possa nos levar até esse entendimento nessa noite. Falei para você que algumas âncoras emocionais, ela pode ser mágoas, ressentimento, raiva, decepções, frustrações, rejeições. Isso tudo limita a nossa trajetória, né? Eu falei para você do chamado, está em Mateus 28, 18. Depois, se quiser ler, né? O ide por todo mundo, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinem esses discípulos e obedeçam a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem disso, eu sempre estarei com vocês, até o fim dos tempos. Nós nunca estaremos sozinhos. Nunca estaremos sozinhos. As pessoas podem deixar você, mas sempre existirá um Deus do nosso lado. Aí eu acho que uma pergunta que deve estar no teu coração é, beleza, quem sabe eu sei qual é a âncora, eu sei a palavra que me falaram, eu sei o que fizeram, eu sei o que aconteceu na minha história, eu sei exatamente o que está me segurando e que não me deixa cumprir o ministério que ele me chamou a fazer. Eu já sei quem fez, eu já sei quem foi, eu já sei quem foi que falou, eu já sei o que eu fiz, eu sei de tudo. Eu sei que está travando o meu ministério, eu sei que está impedindo o que está impedindo Deus de fazer o que ele tem que fazer na minha história. Porque todas as nossas objeções, elas têm um motivo. Todas as nossas negligências, elas têm um motivo. Não é porque o diabo não presta. Não, não é por causa disso. É porque muitas vezes nós estamos presos a âncoras emocionais. Que nós estamos presos a mimimi, nós estamos presos às nossas desculpas, às nossas justificativas. Muitas delas têm fundamentos, mas muitos são só desculpas. Mas aí, quem tem que corresponder com isso sou eu e você. E isso não é para corresponder para o pastor, mas para corresponder para Deus, porque foi Ele que nos chamou. Mas então vamos lá. Como que nós desprendemos essa âncora? Como que nós podemos fazer para desprender essa âncora? De uma forma, não vou dizer muito simples, porque às vezes pode dar um pouco de trabalho, porque vai necessitar de uma força de vontade nossa, e estritamente nossa, a puxar essa âncora, tirá-la do lugar e recolhê-la para continuar. Mas existe uma forma, e nós vamos aprender essa forma com Jesus lá no deserto. E a forma de desprender essa âncora é pela palavra de Deus. Nós vamos ver com Jesus, nesse cenário onde o Espírito Santo leva Jesus, o conduz ao deserto para ser tentado pelo diabo, nós vamos aprender com ele que existe uma forma de vencer a tentação, de vencer tudo aquilo que nos tenta parar, através da palavra de Deus. Se você puder, abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 4. Nós vamos ler até o 11. Algo que eu acho muito interessante dessa passagem, que Jesus ele veio à Terra, ele se desenfeitou da glória, ele abriu mão de toda a glória, de todo o reinado, de tudo aquilo que ele vivia no céu até aquele momento, e depois ele voltou e retomou esse lugar, mas ele viveu como eu e você. Ele teve as mesmas tentações que eu e você temos. Ele sofreu as mesmas coisas que eu e você sofremos. Às vezes a gente pensa assim, porque ele é Jesus, ele estava na terra, então ele tinha um poder sobrenatural, ele tinha
transferiu esse poder para mim e para você. Então, não tem como eu dizer ou usar um desculpa, um argumento. Não, ele venceu porque realmente ele era Jesus. Mas esse mesmo Jesus que venceu, sendo Deus e desenfeitou da glória, ele falou para Tomé, falou, olha, benditos serão aqueles que crerem em mim, porque eles farão coisas ainda maiores. Então, se eu e você usamos uma desculpa dizendo assim, eu não posso fazer porque foi Jesus que fez, porque ele era Deus, ele é Deus, ele nos transferiu esse poder. Então, para que eu e você possamos fazer. E um dos primeiros poderes que ele nos deu é se livre das desculpas. Se livre de tudo aquilo que prende você de fazer o que eu já te mandei a fazer. Porque quando eu e você vamos para Mateus 28, que eu pedi para você anotar, ele fala o seguinte, ide fazer discípulos, e o que ele manda fazer? E pega esses discípulos, ensinem eles a obedecerem. Então, ensinar a obedecer quer dizer também, olha, se você está ensinando a obedecer, é porque você também, teoricamente, deve também fazer e obedecer. Então, a palavra de Deus ela serve para nos dar direção. E se Jesus passou, nós também podemos passar. Se ele venceu, eu e você também podemos vencer. O que me chama mais atenção nesse texto, nós já vamos ler ele, não é o fato de Jesus ter sido tentado, porque ser tentado todos nós somos todos os dias, a todo momento. Quem sabe você foi tentado a não vir o culto, porque o tempo está ruim. Quem sabe você foi tentado a chegar na entrada da igreja e voltar embora, porque você está cansado. Quem sabe você foi tentado a não vir mais na igreja. Quem sabe você foi tentado a não falar mais de Jesus para as pessoas. Quem sabe você já foi tentado a não mais dizimar, a não mais ofertar, a não mais plantar sementes. Quem sabe você já foi tentado em várias coisas. Lá no teu serviço, quem sabe, falar, olha, faz isso aqui, porque isso aqui vai dar um dinheiro por fora. Quem sabe você já foi tentado de várias formas. Mas a questão nesse texto que me deixa mais animado não é Jesus ter sido tentado. Até porque o próprio Espírito Santo, o texto diz que o Espírito Santo o conduziu para essa tentação. E muitas tentações, Deus vai nos conduzir a enfrentá-las para ver exatamente o que me chama a atenção. Como Jesus correspondeu a essas tentações, ou como ele respondeu a todas as tentações que ele enfrentou. Então a questão não é ser tentado ou não, todos nós vamos ser, e somos todos os dias. A questão é como nós respondemos à tentação que nós enfrentamos. Como nós respondemos aos ataques de Satanás. Porque, gente, o diabo ele não ataca a gente para tentar nos matar mais. É muito fácil para ele fazer isso. Entre aspas, né? Porque se nós temos a proteção de Deus, ele não pode tocar na nossa vida. Mas, o que ele tenta fazer se ele não pode nos matar? Tenta nos parar. Por isso que eu falei sobre âncora até agora. Por isso que eu falei para você justamente o que pode nos travar. E muitas vezes não é só um problema financeiro. Na maioria das vezes o que nos segura são problemas emocionais. É ficar de cara virado com o outro. Ah não, pastor, mas eu estou de boa. Tá, então se eu colocar fulano e fulano, você na mesma sala, vocês ficam lá, vocês conversam, vocês têm um dia maravilhoso? Não tem, porque existem pessoas, às vezes dentro da própria igreja, aqui não acontece, mas quem sabe em outros lugares acontece, em que pessoas não conseguem estar no mesmo lugar, convivendo da mesma forma. E isso é uma âncora, é uma trava que impede o ministério de crescer. Às vezes as pessoas querem saber, puxa, mas parece que não dá certo, parece que as coisas não funcionam, parece que não dá nada certo. Tira a âncora do lugar que você sai do lugar. Desprende o que te trava e você vai ver para onde você vai, aonde você vai chegar. Então Deus, ele não consegue, não que ele não consiga, mas ele fica limitado às nossas atitudes. Ele fica limitado ao nosso condicionamento, ele fica limitado às nossas decisões. Se eu e você decidimos desprender o que nos prende, ele fala, bora, que eu já coloquei gasolina nesse barco, já tem combustível necessário para chegar onde eu mandei chegar. Então vamos ler o texto. Mateus 4, versículo 1. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. Lembra que eu sempre falo para vocês que quando a Bíblia ela fala algumas coisas que são lógicas, tem um fundamento, tem um objetivo. Lembra que eu falei para você que Jesus, ele veio à Terra para ser tentado como eu e você, para ser gente como eu e você somos gente. Então, por isso que o texto diz, e teve fome, porque fome todos nós temos. Então, tudo aquilo que eu e você sentimos, ele também sentiu. O tentador veio e lhe disse, se você é o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães.
Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, em algumas traduções diz, está escrito, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: se você é o Filho de Deus, salte daqui. Pois as Escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos para te protegerem. Eles o sustentarão com as suas mãos, para que você não machuque nem o pé em alguma das pedras. Jesus respondeu: as Escrituras também dizem, não põe à prova o Senhor teu Deus. Em seguida o diabo levou até um monte muito alto. Ele mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. Eu lhe darei tudo isso. E declarou: basta ajoelhar-me e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram a Jesus. Esse texto ele é um texto muito rico, porque ele mostra justamente sobre fragilidade. Ele mostra a nossa realidade humana. Mostra que Jesus, estando num deserto, passando 40 dias sem comer, mostra que o corpo humano ele chega em uma limitação, ao ponto de no 40º dia Jesus ter fome. Quantas e quantas vezes eu e você nos encontramos sedentos? Quantas vezes eu e você nos encontramos com a necessidade de uma resposta, com uma necessidade de algo ser atendido, de algo ser realizado? Né? Há uns dias atrás, lá na empresa, eu estava numa situação semelhante. A gente faz um planejamento, nós fazemos um planejamento, né, de custos, de materiais, enfim. E nesse planejamento algumas coisas saíram do lugar. E foi uma coisa que não dependeu da minha ação, não dependeu da minha escolha. Foi algo que aconteceu, que apareceu, que surgiu, e que não estava no controle, que não estava no planejamento. E aí eu pensei, puxa vida, e agora? Mas eu lembrei de algo, lembrei de uma palavra. Por isso que eu falei para você que muitas coisas podem até enroscar. Às vezes a tua âncora enrosca em algum lugar. Mas o que vai te desprender é a palavra de Deus. E eu lembrei de uma palavra onde Deus ele fala o seguinte para nós. Ele diz assim, aquele que é fiel, aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Se Ele te chamou, Ele vai te dar condições. Se Ele te chamou, Ele vai abrir porta, Ele vai abrir caminho. Eu lembrei da passagem de Moisés, onde Deus ele permite com que o seu Espírito vá adiante do povo. O texto é bem claro, ele diz assim, adiante do povo e o Espírito de Deus, até que eles chegaram no mar. Quando eles chegam no mar, o Espírito que estava na frente vai para trás de toda a população, de todo o povo, para proteger a nação, para proteger o povo. Então, se nós estamos andando com Deus, a proteção dele é automática. Então eu falei, Deus, eu só fiz uma coisa com Deus. Falei, Deus, numa manhã, numa segunda-feira, eu estava na minha casa, na sala, eu fui orar a Deus. Falei, Senhor, eu preciso que essa e essa situação se resolvam. Porque você sabe que não foi alguma negligência minha, não foi uma situação que eu criei, mas eu preciso que isso seja resolvido. Eu tenho essa necessidade. E eu sei que pela fé eu posso te pedir. E fui para a palavra de Deus, e Deus me deu uma palavra, depois até compartilhei com o pastor Marcelo lá. E só comecei a fazer uma coisa depois que eu fiz essa oração. Falei, Senhor, obrigado pela resposta. Obrigado pelo que você já está fazendo. Obrigado. E passei só a agradecer ao Senhor. Eu tenho feito isso todas as vezes que eu preciso pedir algo ao Senhor. Porque o que é confiar em Deus? O que é chamar na fé a inexistência e trazer a existência? É você acreditar que Ele pode fazer, acreditar que quando você pede, Ele te ouviu e te respondeu, e a partir do momento que Ele te ouviu e te respondeu, você confiar tanto nele que você não pede mais, mas você só agradece, porque você sabe que Ele já mandou a resposta. Parece frase para te animar, mas no outro dia, eu recebi uma ligação. E essa ligação fez resolver essa necessidade que nós tínhamos. Deus, Ele continua sendo um Deus de resposta. Deus continua sendo um Deus que se move, mas a única coisa que Deus espera de mim e de você é não fique preso a nada, não fique preso a ninguém, não fique preso a situação ou condição alguma. Se, quem sabe, a tua prisão, o que te segura é algo emocional, é algo financeiro, vamos resolver hoje. Nós temos um Deus que está aqui para te responder. Agora, o que vai mudar essa condição é o nível de fé e confiança que você deposita nele.
É se realmente você quer sair desse lugar ou não. Porque tudo é relativo à sua escolha. Jesus ele chega para as pessoas e faz uma pergunta para elas. O que queres que eu te faça? É a pergunta que ele faz. A resposta que eles entregam a Jesus vai determinar se eles vão alcançar algo dele ou não. E a pergunta de Jesus é: você tem algo que te segura? Você tem algo que te prende? E você quer sair desse lugar? É só isso que Deus quer saber hoje. Você quer sair desse lugar que está te travando, te segurando, te prendendo, que trava o teu ministério, que trava as tuas finanças, que trava a tua vida profissional, que trava a tua vida emocional, que trava a tua vida em todos os âmbitos. Você quer sair desse lugar. Você quer se desprender desse ambiente. Se eu e você trazermos uma resposta para ele positiva, tenha certeza que você já saiu desse lugar. Agora, se eu e você ficarmos, não sei, eu estou gostando desse lugar, aí você pode ficar aí o tempo que você quiser. Porque ele não vai te obrigar a sair. Isso é fato. Porque Jesus nunca falou para o cego assim, não rapaz, você tem que enxergar, você tem que ver, porque eu preciso fazer. Não quer? Beleza, não tem problema. Tem mais outros cegos que eu preciso curar. Tem outras pessoas que eu preciso fazer enxergar, que vão confiar, que vão acreditar. Às vezes nós achamos que somos insubstituíveis. E fazemos beicinho para Deus. Não, Deus, se você não me atender, você sabe que eu não vou fazer. E ele, tá bom, não precisa fazer, eu vou levantar outro para fazer. E você fica olhando o outro fazer. Acabou. Então, assim, nós precisamos sair da inércia. Nós precisamos sair de um lugar de conforto. E precisamos continuar a caminhada que ele nos chamou. Olhando para essa tentação de Jesus, e olhando a resposta a qual ele deu a essa tentação, e é justamente essa resposta que nós temos que dar, e eu falei para você que a forma de que eu e você temos que corresponder a essa âncora, a essa trava que às vezes nos segura, ou a tentação que chega, porque nós temos que corresponder primeiro na tentação. Porque se nós cedermos à tentação, aí você pode ficar preso. Mas mesmo estando preso, você pode sair do lugar. Você pode zarpar de novo. E eu lembro que eu perguntei como nós podemos fazer? Pela palavra. E eu falei que nós íamos aprender isso com Jesus. Na primeira tentação de Jesus, o diabo chega e trata a fome. Mas antes de tratar a fome, ele vem fazendo algo muito sagaz, que é tratar a identidade de Jesus. Ele vem questionando Jesus de uma forma já dando uma bicuda. Ele fala assim, se você realmente é filho de Deus, ele trata a identidade. Ei, você sabe mesmo, se você é realmente filho de Deus, então faz isso acontecer. É como você chegar para dois adolescentes e falar assim, eu duvido que você bate nele. Você mexeu com o ego do cara. Entendeu? Duvido que você tome essa lata de laxante. O cara não vai, ele sabe que é ruim, mas ele vai para provar que ele é macho, entendeu? Nem que ele fique 3 dias no banheiro, mas ele vai fazer. Porque ele tem um ego. Só que Jesus não estava baseado no ego. Jesus estava baseado na palavra. E quando eu e você estamos baseados na palavra, qualquer um pode te desafiar para o que for. Você não vai se dobrar, mas você vai honrar a Jesus. A pessoa pode falar, tem esse aqui, pode vender esse aqui, é baratinho. Pode vender esse aqui, pode comprar isso aqui. Eu falei, não, peraí, isso aí vai ferir as éticas e morais que o meu Deus me ensinou. Isso não funciona, isso vai contrário àquilo que eu conheço, que Deus me chamou para ser. Então, quando eu e você estamos firmados na palavra, por mais que isso possa te deixar rico. Uma vez fizeram uma proposta, uma licitação, a licitação acho que dava 3,5 milhões, mais ou menos. E era quase garantido chegar. E aí, o cara falou assim, não, mas daí a gente só tem que fazer um negócio. Quando ele falou só tem que fazer um negócio, eu já fiquei assim, já entendi. Daí, vamos fazer? Falei, não. Cara, mas é uma oportunidade excelente. Falei assim, que legal. Passa para outro. Porque ou nós nos pautamos pela palavra e mostramos quem nós servimos. Eu achei muito legal a palavra que o Fabiano trouxe ontem na oferta, porque eu não estava aqui, mas eu estava assistindo. Foi justamente de, às vezes, as pessoas não conseguirem enxergar Jesus através de nós. Ou, às vezes, o pior do que não enxergar Jesus através de nós é se decepcionarem por enxergar um Jesus falso em nós. Então, quando nós temos uma missão de falar, ide por todo mundo e fazer discípulos e ensine eles a obedecerem,
Não é ensinar a obedecer o que eu falo, é ensinar a obedecer o que eu faço. Por isso que nós temos que estar pautados na palavra de Deus. Por isso que Jesus, ele com muita categoria aqui, ele não deixa o seu ego falar mais alto. Ele não deixa o seu orgulho falar mais alto. Não. Ele fala, não, mas está escrito, nem só de pão viverá o homem. Ele está fazendo menção a Deuteronômio 8:3, uma das ordenanças que Deus dá para Moisés. E Jesus fala assim, ó, nem só de pão. Só que o diabo, ele não brinca de ser diabo. E aí a gente, como eu e você, usamos a palavra, nos pautamos na palavra, o diabo vem na segunda tentação. E ele fala de novo sobre a identidade de Jesus. Você tem certeza que você é filho dele? Se você é filho de Deus, salta daqui. Pois as Escrituras dizem, o que o diabo usou para tentar Jesus? A própria palavra. Muitas das vezes, o diabo vai usar pessoas que conhecem da palavra para tentar te derrubar, para tentar te enganar, para tentar fazer com que você pare. Porque, gente, o problema não é você entrar em um erro em si, não que seja uma coisa boa, é uma coisa ruim. Mas o problema de você estar ancorado emocionalmente ou enganado por alguma coisa, não é só o fato de você ser enganado, mas é o tempo que você leva para voltar para o caminho de novo. O tempo que você leva para voltar à origem daquilo que você estava fazendo. É como os meninos aqui fazendo a fachada. Uma medida errada que fizesse, teria que mexer com a estrutura inteira. Por quê? Porque ia desencontrar. Eu vi uma vez, eu estava vendo um programa que falava sobre mega construções. E eles fizeram um túnel que ligava 2 continentes. Só que a questão não é só o fato de ligar os 2 continentes. A questão é que começou a fazer a construção de um lado, em um continente, e a outra construção no outro. Eles tinham que se encontrar no meio. Agora imagina se eles encontram no meio e um túnel está aqui e outro está aqui. E encontrar um monte de pedra. E aí? O que eles iam ter que fazer? Iam ter que escavar de novo, e o interessante é que em cima tinha o mar. Tem, né? Tem o mar. Então qualquer erro, ia anos de projeto embora. Ou anos perdidos para que se pudesse se reconstruir e arrumar de novo. Então, ser enganado ou ficar ancorado emocionalmente, ou seja, qualquer outra situação, é o tempo que você perde para voltar, para refazer a rota, para voltar no lugar de novo, para continuar de onde você parou. Então, errar é natural, mas quanto menos nós errarmos, quanto menos nós ficarmos presos, melhor. Porque a nossa vida é passageira. E 5 anos que se perde, você pode fazer muita coisa em 5 anos. Nós fazemos uma pergunta sempre, né? Qual é a melhor época para plantar uma árvore? Agora você já sabe, né? Era 5 anos atrás. Hoje você já está colhendo. Qual é o segundo melhor momento? Agora. Então, assim, nós temos que correr contra o tempo. E existe uma frase que nós usamos que ela é errada. Eu acho que você não usa mais essa frase. Mas você fala assim, Deus tem pressa. Deus não tem pressa de fazer nada. Só tem pressa quem está atrasado. Deus não atrasa. Deus está no tempo exato fazendo o que tem que ser feito. O problema é que nós, às vezes, temos uma vida bagunçada e travada e achamos que Deus está atrasado. Mas, na verdade, nós estamos atrasados para aquilo que Ele tinha que fazer. E o nosso atraso, muitas vezes, está ligado ao quê? Às nossas âncoras emocionais. Às nossas âncoras financeiras. Às vezes, Deus nos chamou para ser um grande investidor no reino. Mas as minhas escolhas erradas financeiras não permitem com que eu dê R$1. E o que eu tenho que fazer? Senhor, pela Tua graça e misericórdia, me ajuda. Porque na Tua palavra está escrito, Senhor, que eu poderia te pedir e o Senhor iria me ajudar. Que o Senhor iria me levantar, que o Senhor poderia fazer e reconstituir os anos que foram consumidos. Eu lembro de um pastor que nós ouvimos um testemunho num café, e a filha dele estava extremamente doente. Extremamente doente. Eu não lembro se estava desenganada, mas ela estava bem mal. E esse pastor, ele é até aqui de perto do Cabandemuia. E chegou um dia que ele se indignou. Ele falou, Deus, eu não aceito isso. Como que pode? Eu prego cura, o Senhor usa a minha vida para curar as pessoas, eu não estou conseguindo ver a minha filha transformada e curada. O que eu tenho que fazer? Eles estavam estagnados, parados naquela situação. E aí, o Espírito Santo falou assim, você já tem tudo que você precisa nas suas mãos. Ele estava segurando a Bíblia. E naquela hora ele teve um tino do Espírito e começou a anotar todas as palavras que estavam de promessas de Deus sobre cura,
sobre restauração. Ele começou a anotar versículo por versículo num caderno. E foi anotando. Aí ele chegou na frente da filha dele e falou assim: Deus, eu vou dirigir ao Senhor nessa oração. E vou reivindicar cada uma dessas promessas. E leu todos os textos. Senhor, na tua palavra está escrito. Está escrito isso, está escrito isso, está escrito isso. Tudo relacionado à cura. Quando ele terminou de ler aquilo, a filha dele na hora foi curada. Sabe, querido, se eu e você sabemos o poder que nós carregamos nas mãos, nós somos uma potência nessa nação. Se eu e você entendemos o peso e o poder que tem a palavra de Deus na nossa história, o diabo não nos segura nunca mais. Se eu e você entendemos a autoridade que está nas nossas mãos, nós somos a melhor versão que nós podemos ser. Mas tudo está nas nossas mãos. O poder da escolha de ficar parado ou continuar está nas nossas mãos. Então, o que eu e você vamos fazer daqui para frente depende de nós. Depende de eu e de você. E aí o texto continua. Então o diabo levou a cidade santa, isso que eu já li, né? Ah, não, eu vou fazer uma observação aqui. Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: se você é o filho de Deus, salte daqui. Pois as escrituras dizem, lembra que o diabo ele usa até a palavra para nos trancar, nos parar, nos surpreender. Ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em pedra alguma. Sabe qual é o texto que o diabo está usando aqui? Ele está usando o Salmo 91. Ele usou a própria palavra para falar: olha, você é mesmo filho de Deus, você tem certeza? Se você é, então, faça valer a palavra. Porque eu não falei para você agora que nós temos que pegar a palavra de Deus, nos apossar dela ao nível de fazê-la se cumprir na nossa história? E o diabo está tentando exatamente fazer isso com Jesus, mas enganá-lo, para jogar ele contra Deus. Então, eu e você temos que ter uma mente tão acelerada no Espírito, ao nível de entender as verdades que estão escritas, mas também entender o momento a qual elas se encaixam na nossa história, para que eu e você também não venhamos pecar contra o Senhor. Porque qual a resposta que Jesus deu? As Escrituras também dizem. Ele não fala agora está escrito somente. Ele fala, mas também está escrito que não põe à prova o Senhor, seu Deus, Deuteronômio 6. Então, ter consciência da palavra é saber que a mesma palavra que me dá uma promessa, também ela pode ser uma condição limitante, que eu não posso ter um acesso imediato daquilo, que pode ferir um princípio do Senhor. Porque o que o diabo está fazendo? O que muitas pessoas fazem? Pegar um texto e tirá-lo do contexto e aplicá-lo em qualquer forma. Porque a Bíblia, se você pegar um texto, um versículo, e tirar ele do contexto, você pode pregar o que você quiser com aquele texto. Você fala o que quiser com aquilo ali, você aborda em qualquer área. Agora, até às vezes as pessoas perguntam, pastor, o que significa isso aqui? Eu falei assim, vamos ler o que vem antes, para entender o que isso está querendo dizer? Porque às vezes eu pego um versículo isolado e faço uma interpretação, mas o texto não está falando de abacaxi, está falando de alface. E eu estou achando que aquilo ali está dizendo sobre a minha história. Eu falei, não, querido, isso aqui está falando sobre isso aqui. Ó. Eu falei, entendeu? Ah, agora entendi. Então Jesus não se deixou ser enganado. Por isso que eu sou meio pé atrás com profecias. Eu acredito, eu sou temente a Deus sobre isso, mas eu busco saber o fundamento disso. Porque, gente, a coisa mais fácil que tem hoje em dia é enganar as pessoas. Tem um monte de gente que, em vez de partir para a Bíblia e saber o que o Espírito Santo está dizendo, ou sabendo o que a Bíblia diz, o que eles vão fazer? Ah, não, eu vou ver o youtuber lá, o pastor fulano de tal, porque ele já está explicando. Legal, não estou invalidando o que as pessoas estão falando. Mas será que isso encaixa na tua história? Porque, às vezes, porque nós somos muito emocionais. E aí nós ficamos querendo tanto que algo aconteça na nossa história, que qualquer coisa semelhante nós abraçamos para nós. E às vezes não é isso que Deus quer que você viva para esse momento. Às vezes é um processo necessário, e às vezes nós queremos sair daquele lugar. E qualquer coisa que falarem parecido, não, isso é para mim. Não, e nem sempre é assim. Podemos ouvir qualquer pessoa falar, mas antes de validar qualquer coisa para o nosso coração, Senhor, me traz esclarecimento sobre isso. Me traga clareza do teu Espírito para que realmente eu entenda se isso realmente é para mim ou não. E o próprio Espírito vai nos conduzir e nos trazer discernimento. E aí tem a terceira, onde o Satanás falou o seguinte: em seguida, o diabo levou a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. Eu lhe darei tudo isto, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me.
Saia daqui, Satanás. Jesus já estava indignado. E disse Jesus, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Ele está fazendo referência em Deuteronômio 6 e 13. Então, eu e você, nós temos que ter clareza da palavra. Nós temos que entender, porque o que o diabo faz aqui? Ele faz algo que na nossa geração tem levado muitas pessoas para um caminho errado. Tem feito com que muitas pessoas quebrem princípios da palavra, que é as posses, que é o ter, que é o querer, que é o se apossar, que é a fama, é a glória. Como eu falei para você, tudo isso pode ser incluído na nossa história, contanto que isso não seja o fim para a nossa história. Uma vez eu perguntei para uma pessoa, para que você quer uma empresa bem-sucedida? Ou melhor, eu perguntei, não foi essa a pergunta, eu perguntei assim, qual é o teu sonho em relação a uma empresa? Ele falou assim, meu sonho é ter uma empresa bem-sucedida. E eu falei, para quê? E a pessoa não me respondeu nada, ela ficou quieta. Às vezes nós queremos algo, não é porque nós queremos fazer algo com esse algo, é só para provar para o outro que você tem algo. Não tem sentido, não tem fundamento, não tem base, não tem, sabe, uma lógica. Tem gente que fala assim, Deus, me faça rico, Deus, eu quero ter um Porsche, Deus, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Legal, não tem problema nenhum você querer ter. Agora, para que você quer ter? Só para mostrar para o teu vizinho, porque ele comprou um e você quer ter um melhor para mostrar que você tem? Você está entendendo? Então, tudo na nossa história tem que estar ligado à nossa missão, tem que estar ligado àquilo que nos fundamentou a fazer. E muitas frustrações que nós possuímos, não é porque Deus não quer nos dar, às vezes ele muitas vezes quer nos dar aquilo que está no teu coração. Mas por causa do problema emocional que você temos, por causa da âncora que nos trava, por causa do orgulho, por causa de tantas outras coisas que nós não acabamos não deixando, ele fica impedido de nos dar. Porque ele sabe que se ele der, vai ser uma perdição para nós. Então, nós temos que buscar de Deus, falar, Espírito Santo, alinhe o meu coração. Me faça andar exatamente como Jesus fez, porque esse é um exemplo de Jesus para nós. E ele deixa esse exemplo aos discípulos. E os discípulos continuam fazendo isso da mesma forma. E nós temos que também continuar fazendo. Agora, para encerrar, nós temos uma âncora. E essa âncora, ela é maravilhosa. Nós temos uma âncora que nós podemos lançar tudo que ela, de corda que ela tem, de corrente que ela tem, e deixar ela chegar lá no final e travar. Porque assim como existem coisas ruins na nossa história, que nos prendem, que nos seguram, que nos travam, que nos limitam, existe uma âncora que eu e você podemos travar ela e, se possível, parafusar ela lá. E fazer com que ela nunca saia de lá. Que está em Hebreus 6,19. Ela tem que estar presa nesse lugar. Diz assim, essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina, para o santuário interior. Esse texto, o escritor aos Hebreus está falando sobre uma promessa que Deus fez. Se você ler os textos anteriores, você vai ver isso escrito. Uma promessa e um juramento que Deus fez, que é impossível de ser mudado, porque Deus não mente, porque Ele não é homem para mentir. Aonde Ele promete e fala assim, olha, nós estaremos refugiados com Ele, e essa esperança é que Ele estará conosco todos os dias, e é nele que nós temos que estar aliançados e alicerçados. Na continuação diz assim, Jesus entrou ali por nós, falando do santuário. Ele se tornou o nosso eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Sabe, ele cumpriu, ele fez, ele resgatou para que eu e você estivéssemos ancorados em Deus. Para que nós estivéssemos realmente, novamente, alicerçados nele. Essa é uma âncora positiva. Você quer ser alguém que realmente vai romper, que vai vencer, que vai se desprender, que vai continuar e que vai chegar? Ancore em Cristo. Ancore nele. Algumas traduções falam no 19, diz assim que essa esperança é como uma âncora. Porque nós temos que ter uma esperança em Deus. O que é ter uma esperança em Deus? É confiar tanto nele, que a resposta virá dele. É entender que Ele te chamou com um objetivo, que Ele te chamou com um propósito. Porque Deus é um Deus que se move. E se eu estou alicerçado em algo que se move, eu nunca ficarei parado.
eu nunca ficarei estagnado. Ao contrário de você enroscar numa pedra, num galho, num qualquer coisa que vai te segurar. Mas em Deus. Quando eu e você olhamos lá para Moisés, lá para o tempo que o pessoal estava andando no deserto, o que nós vemos lá? Vemos um Deus que se move. Existiu uma nuvem, existiu uma nuvem de fogo, uma nuvem de fogo e uma nuvem que protegia eles durante o dia e o fogo durante a noite. E o que esse fogo e essa nuvem faziam? Se movimentavam. Deus é Deus de movimento. Deus não nos chamou para ficar parados. A ordem essencial de Mateus 28 é ide por todo mundo. Ide pelas nações. Então Deus não nos chamou para ficar parado. Tem uma frase que o pessoal, os caminhoneiros usam, né? Que caminhão parado não pega frete, né? Então você quer conseguir, ou você quer continuar essa jornada e alcançar tudo aquilo que Ele te prometeu, saia do lugar. Saia do lugar e comece a se movimentar. Deus não nos chamou para ficar sentado nessas cadeiras. Se você pegar o Novo Testamento e começar a analisar a palavra eclésia, que é a palavra igreja, no Novo Testamento você não vai achar uma palavra eclésia com tradução de ficar em um ambiente. A palavra eclésia é chamados para fora. Se eu e você estamos hoje reunidos aqui em igreja, é para nós bolarmos uma estratégia para ir lá fora e resgatar os perdidos. É para isso que Deus nos chamou. E Deus vai usar tudo que você tem, tudo que você é e tudo que você pode ser para executar essa missão e executar esse chamado. Agora Ele faz uma pergunta: quem está disposto a viver isso? Porque, gente, José foi chamado muito novo e só conseguiu alcançar aquilo depois de muitos anos. Mas tudo aquilo que Deus deu para ele, foi para ele? Só para ele chegar e falar para os irmãos dele: eu falei para vocês, ó, tô aqui, ó. Não é isso, seus bobão? Vocês não acreditaram? Agora se dobra aí, ó. Foi isso que ele fez? Não. Tudo que José teve foi justamente para alcançar a própria família. Para alcançar aqueles que, em um momento, em dado momento, foram, sabe, contrários àquilo que ele achava. Contrário àquilo que Deus tinha falado. Só que José tinha uma coisa, que era humildade. José tinha uma coisa que era honrar ao seu Deus. Era conhecer ao Deus que ele servia. E conhecendo o Deus que ele servia, ele quis de todas as formas compartilhar o coração que Deus deu para ele. O coração que Deus esperava que ele tivesse. Então, fique pronto para que, quem sabe, a hora que Deus concluir aquilo que Ele tem no seu coração, quem sabe você vai ter que ajudar justamente as pessoas que mais tentaram te segurar. Quem sabe as pessoas que mais tentaram te parar. As pessoas que mais tentaram te subjugar. Mas só que nesse momento, a hora chegar, você não vai ter mais o coração que você tem agora. Você vai ter um coração que vai entender. Falei, poxa vida, Deus, realmente o Senhor me chamou para isso. Então vamos lá, estamos juntos nesse negócio e vamos continuar. Sabe, então Deus nos chamou com um objetivo. Se puder, fique em pé. Vamos orar ao Senhor. E a pergunta é, o que te prende? O que te segura? O que está te prendendo? Qual é a âncora que está te travando? Qual é a âncora que está te segurando? Se o pessoal do louvor quiser tocar, fica à vontade. Agora é o momento que você pode falar com Deus. É o momento, se você quiser vir aqui na frente e falar: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Quem sabe meu ministério está travado. Deus, parece que as coisas não vão mais, parece que as coisas pararam, parece que não flui. Eu falava contigo e agora parece que eu estou falando sozinho. O Senhor me usava tanto e parece que agora nada está acontecendo mais. Eu pregava tanto e agora eu não prego mais. Minha empresa estava bem e agora não está mais. Minha vida financeira estava bem e agora não está mais. Minha vida emocional, meu casamento, minhas amizades, eu não sei. São tantas coisas que podem estar travadas na tua história por uma simples escolha sua, por uma simples escolha minha, de deixar muitas vezes o nosso orgulho falar mais alto, de deixar o nosso ego muitas vezes falar mais alto, e isso impede com que eu e você vivamos o melhor daquilo que Ele tem para nós. Se Deus colocou algo na tua mão, não joga fora. Se Deus colocou algo na tua mão, não abra a mão, porque um dia vai ser cobrado. Agora parece ser muito simples, parece algo muito... tem problema, mas vai ter um acerto de contas. Vai chegar um dia em que Ele vai falar: ei, o que você fez com o que eu deixei na sua mão? Por que você ficou parado na hora que era para andar? E por que você andou na hora que era para parar? Sabe, então nós só vamos ter a resposta e direção para isso por meio do Espírito Santo. Por meio da palavra do Senhor.
Nós temos que focar na palavra de Deus, nós temos que buscar discernimento na palavra do Senhor. Buscar por meio do Espírito Santo realmente uma orientação para que nós vamos saber o que está nos travando. Quem sabe algo que aconteceu lá atrás na tua história, quando você era pequeno ainda. Mas Deus quer te fazer livre de toda e qualquer âncora neste momento. Deus, Ele quer libertar as tuas emoções, Deus quer libertar as tuas finanças, Deus quer libertar a tua vida profissional. Deus tem algo extraordinário para você. Agora, viver isso depende só de mim e de você. Então, se você puder, feche seus olhos e comece a falar com o Senhor. Se você vê a necessidade de vir aqui para que eu e os pastores possamos orar por você, nós vamos orar com você. Mas o que eu não quero é que você saia daqui do mesmo jeito. Porque é algo muito egoísta com você mesmo. Chegar diante de um Deus tão maravilhoso, chegar diante de Jesus e não responder ou corresponder com a pergunta dele. Onde, ei, o que você quer que eu faça para você? O que está te prendendo? O que está te segurando? Eu vim aqui especificamente, eu te trouxe hoje exatamente para que você seja outra pessoa, para que você continue aquilo que eu te projetei para ser. Comece a falar, Senhor, o meu problema é esse. Deus, o que me trava é isso. Deus, é essa mágoa, foi isso que falaram, foi isso que fizeram. Sabe, fala para Ele agora, para que Ele possa atender e possa te libertar disso daí. Porque quem sabe a vida que você está vivendo não é a vida que Ele planejou para você.